Boa noite, pessoal. A gente vai começar agora o webinário Entendendo o E-Social. Esse webinário a gente tem o intuito de explicar um pouquinho como que é a estrutura do E-Social, como foi pensado o E-Social, principalmente os arquivos de saúde e segurança, que são os eventos que ainda não foram enviados, né, para o governo. Parte nossa de folha, de RH já está sendo enviada desde o começo desse ano. Então a gente vai introduzir esse assunto com vocês, que entendendo a estrutura, entendendo os conceitos, quando a gente vai estudar mais a fundo, né, os nossos eventos de saúde e segurança, isso ajuda muito no estudo de vocês. A gente tem um período de entendimento curto, né, do que o governo vai cobrar. Eu vou passar a apresentação e ao final eu vou deixar uns 10 minutinhos se vocês tiverem dúvidas, né, se tiverem perguntas, vocês fiquem à vontade no final da apresentação. Vocês podem mandar via chat, né, as perguntas, e à medida que, no final, à medida que a gente for lendo as perguntas, eu vou tentar respondê-las nesse período, ok? Vamos começar. Primeiro eu vou me apresentar, né, meu nome é Bianca. Eu sou engenheira de segurança do trabalho, engenheira de produção também, técnica de segurança do trabalho. Já atuo há 12 anos na área de saúde e segurança. Já trabalhei em área hospitalar, área de serviços, de manutenção, de teleatendimento. Desde 2015, eu participo dos grupos piloto do governo federal. O governo federal ele instituiu, desde 2010, 2011, algumas empresas para poderem testar, né, os eventos, para poder discutir a estrutura dos eventos. E na minha última empresa, essa empresa fazia parte do grupo piloto. A gente trabalhava dentro de um projeto dedicado à implantação do E-Social, alteração de processos, de software. E desde então eu vivo dentro desse assunto, tá? O que a gente vai colocar de considerações aqui, pessoal? No dia 14 de setembro, agora, bem recente, o governo soltou uma nota, né, de documentação evolutiva, uma NDE, uma versão número 2. O que é essa NDE? Né? O que é isso? É como se fosse uma prévia dos eventos de saúde e segurança, o que o governo sinaliza que vai ser a documentação definitiva, né? Então, isso ainda não é o definitivo, né? A gente não tem isso publicado como estrutura definitiva, então isso pode ser alterado, tá? Mas ele já nos antecipa qual que é o direcionamento que ele tem, do que ele quer, quais as informações que ele quer. Essa NDE, gente, ela trouxe algumas novidades, né? Que eu acredito que vão beneficiar as empresas, né? As principais novidades dessa NDE, elas foram algumas alterações no evento 1060, que é a tabela de ambientes de trabalho, onde a gente não informa mais qualitativamente os riscos nesse ambiente, a gente só lista esses ambientes de trabalho. A gente teve a separação dos exames toxicológicos de motoristas do evento 2220 de monitoramento de saúde do trabalhador, por entender que isso não é uma informação de saúde ocupacional, né? Isso é uma informação que já vai para o CAGED, né? A maioria das empresas, o departamento pessoal já envia essas informações. Então, separaram isso em um novo evento. E algumas pequenas alterações de campo. Validações, estrutura, número de caracteres, outras pequenas alterações. A gente teve também a exclusão do evento 1065, que falava de equipamentos de saúde e segurança, mas que nos dá a sensação que a gente não tem que enviar informações sobre esses equipamentos. Só que, na verdade, essas informações foram transferidas para o evento 2240, que fala de condições de ambiente de trabalho. Então, ele tira um evento, mas embute essas informações no outro evento já existente, tá? Então, são algumas pegadinhas que, quando a gente vai ler o manual a fundo, quando a gente vai estudar, a gente vê que não dá para ler superficialmente, a gente realmente tem que estudar esses campos.
Então, algumas coisas que eu vou falar aqui já estão com essas atualizações da NDE de 14 de setembro, ok? E aí é uma pergunta que eu faço, né, a todos os profissionais de saúde e segurança, médicos, engenheiros, técnicos, quem tem medo do e-social, né? A princípio, gente, o e-social ele é um grande divisor de águas, né? A gente tem alguns marcos dentro do processo trabalhista. Lá na década de 40 a gente tem a CLT, na década de 2000 a gente fala de GFIP, a gente fala de custeio de apostadoria especial, e agora a gente tem uma nova forma de trabalhar, que é o e-social. Eu faço aqui uma brincadeira com vocês, né? Apesar do susto que a gente leva inicialmente quando a gente quando a gente escuta falar sobre e-social, a gente, né, profissionais da área, a gente não tem que ter esse medo que ele demonstra aí não, tá? A gente, sabendo a legislação que a gente trabalha no dia a dia, a gente consegue entregar o e-social com tranquilidade. Eu consigo afirmar isso, com tranquilidade. E aí, desde 2014, né, a gente tem escutado e visto algumas notícias falando sobre prazos, falando sobre e-social para empregador doméstico. A gente fala também sobre arrecadação, né? Para quem ainda não entendeu, o grande motivo por detrás do e-social é uma maior eficiência na fiscalização por parte do governo, por entender que, mesmo já havendo legislações que estão aí há muitos anos, né? Legislações que têm mais de uma década, o índice de sonegação é muito alto. Então, o que a empresa quer fazer é fiscalizar isso de uma maneira virtual e com mais eficiência, para poder aumentar a arrecadação, né, com multas, com possíveis processos que ele possa abrir para as empresas, sem mexer na legislação. Então, existe um grande mito, né? O e-social está inventando uma nova legislação. Não. O e-social, ele pega o que já existe na lei previdenciária, trabalhista, tributária e simplesmente faz um cruzamento de dados do que as empresas já deveriam estar fazendo, né? Ter um PPRA, ter um LTCAT, ter um PCMSO, fazer um controle de entrega de EPIs, controlar treinamentos obrigatórios, isso não apareceu em 2014, 15, 16 ou 17, né? Isso vem lá da década de 80, da década de 90. Então, ele simplesmente quer aumentar e fazer com mais eficiência a sua arrecadação. Isso afeta, gente, todo tipo de empregador, né? A gente viu o empregador doméstico como um piloto, como um teste, lá em 2015 para 2016, e agora o grande passo é juntar todos os outros empregadores para poder cruzar esses dados. Então, eu vou contar a mesma história que vocês já ouviram, né, falar, mas a gente tem que partir disso. O que é o e-social? O e-social ele foi instituído pelo decreto 8373 de 2014, lá do final de 2014, mas é um projeto que já existe desde a década de 90. Lá na lei 8.213 da Previdência, quando se fala dos benefícios previdenciários, a Receita Federal ela já estava de olho nisso, né? Porque a gente tem toda uma relação de empregação de mão de obra, né? A gente está falando de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que existe um benefício previdenciário atrelado a isso. Então, é um projeto que a Receita Federal encabeçou, com nota fiscal eletrônica, né? Começou com isso, e depois ele conseguiu ver que, tendo relação de mão de obra, existiam várias outras coisas que ele poderia fiscalizar. Não só a venda de produtos ou serviços, tá? Essas informações, né, de toda essa relação trabalhista, previdenciária e tributária, elas vão compor um grande ambiente nacional virtual, ou seja, um grande banco de dados que é gerido pela Receita Federal,
Inclusive, o grande Big Data, o grande computador que cuida desses dados, fica aqui em Belo Horizonte, no CEPRA, e vai consolidar todas essas informações num único banco de dados, onde todos os entes que participam, né, do projeto E-Social, desse SPED, eles vão ter acesso a esses dados. Quais são algumas premissas desse projeto? Ele visa a substituição de algumas informações, GFIP, PPP, CAT, tudo isso é intuito que se substitua. E informações que muitas vezes, principalmente dados da empresa, dados do trabalhador, que estão de maneiras diferentes em vários órgãos. Então, é unificar esses dados e uma forma única de receber esses dados. Dentro do E-Social, a gente tem um outro projeto, que é o REINF, o EFD REINF, tá? Que fala um pouco também de notas fiscais de prestação de serviço. Então, é um projeto dentro do projeto. Esse projeto ele já começou a entrar agora a partir de agosto. E o princípio básico do E-Social é que ele não entraria todo de uma vez, né? Foi feito um faseamento para poder diferenciar as empresas que participariam, de que forma essas empresas vão entrar com essas informações dentro de um cronograma. Então, são 4 fases que compõem o E-Social. Para vocês entenderem o teor das informações que compõem o E-Social, a gente precisa explicar quais são os órgãos que participam desse projeto. Então, encabeçando o projeto, a gente tem Receita Federal. O grande intuito da Receita Federal é fazer o nosso imposto de renda eletrônico, ou seja, daqui a alguns anos, poucos anos, tá? Não são muitos anos, não. A Receita Federal vai nos enviar o nosso imposto de renda e a gente vai simplesmente aprovar. Para que ela pudesse fazer isso, ela precisava das informações das nossas relações de trabalho. Então, ela envolve Previdência Social e INSS. Quando a gente fala de INSS, a gente está falando do órgão que tem o contato com o trabalhador, com o segurado da Previdência, e a Previdência que institui as políticas de seguro social dentro do nosso país. Então, apesar da gente achar que é o mesmo órgão, a gente separa esse órgão em 2. A agência, né, que faz o contato com o trabalhador, e quem institui as políticas de seguro social. Caixa Econômica Federal, que hoje agrega vários benefícios do trabalhador e várias informações desse trabalhador. Então, a gente está falando de informações de PIS, seguro-desemprego, CAGED, tudo isso hoje está dentro da Caixa, né? Que é o nosso banco, o banco que foi escolhido para poder fazer, para poder receber essas informações do nosso trabalhador. E o Ministério do Trabalho, que não só regulamenta a parte de fiscalização de saúde e segurança, mas outras questões das relações de trabalho, né? Entre empregadores e trabalhadores. Então, a gente tem esses 5 órgãos dentro do E-Social. Todos esses órgãos, apesar deles terem uma certa jurisdição sobre algumas informações, eles vão conseguir visualizar informações dos outros órgãos, né? Eles têm acesso total ao banco de dados. Por isso que a gente tem que entender e tem que ter muito critério, né, para poder colocar uma informação de qualidade dentro desse ambiente, porque outros órgãos estão de olho nessas informações também. E a gente já tem notícia de outros órgãos do governo federal que querem entrar dentro do projeto. A gente está falando de SUS, a gente está falando de IBGE, porque a gente tem um banco de dados muito rico, né? O E-Social ele vai trazer uma gama de informações muito importante para outros órgãos, outras entidades. Quando a gente fala de faseamento, né? Quais são as fases do E-Social? São 4 fases. Na verdade, são 5 fases, porque a gente tem uma intermediária aí entre a terceira e a 4ª. Mas eu vou falar para vocês. Oficialmente, essas são as fases do E-Social. Primeira fase, né? Para as empresas com faturamento superior a 78 milhões. Empresas do grupo 1, que eu vou explicar um pouco mais para frente. A gente vai falar de tabelas. Tabelas são dados da empresa, tá? Então, a gente vai informar para o governo, as empresas já estão informando para o governo, dados cadastrais da empresa.
Então, a gente está falando da lista de CNPJs que compõem o grupo empresarial, a gente está falando de dados de KNAI, dados de FAP, são informações sobre dados, tá? Eventos não periódicos, ou seja, eventos que não têm data certa para acontecer, eventos que podem acontecer em qualquer momento do mês. Um grande exemplo de eventos não periódicos, né, da segunda fase, são afastamentos temporários. Né? O trabalhador ele não tem uma data certa para poder se afastar do trabalho. Então, os eventos que não têm uma data correta para acontecer, uma data certa, são chamados eventos não periódicos. Terceira fase são os eventos periódicos, estão muito ligados a fechamento de folha de pagamento. Ou seja, todo sétimo dia do mês subsequente, as empresas têm esse prazo para poder enviar informações de folha de remuneração ao e-social. Então, é isso que a gente chama de eventos periódicos, né? Eu tenho sempre esta data para poder informar o governo. E, não menos importante, né? Na verdade, eu acredito que seja o mais importante, os eventos de saúde e segurança, que são a quarta fase desse projeto. Por que dessa importância, né? E por que esses eventos ficaram por último também? Né? Existe uma razão de ser. Todas não, mas grande parte das informações enviadas na primeira, segunda e terceira fase são informações de que, de alguma maneira, a empresa já informava o governo. Seja por órgãos diferentes, né? Uma parte para a Caixa Econômica, outra parte para o INSS, outra parte para a Receita, mas as empresas já tinham uma rotina de enviar essas informações ao governo, né? A gente fala de RAIS, de CAGED, a gente está falando de recolhimentos tributários, então a empresa ela já fazia essas informações, não de forma centralizada, mas ela já vinha com essa rotina, tá? Então, muitas das empresas tiveram que adequar e padronizar a forma de enviar, mas já tinham o hábito de informar. Os nossos eventos de saúde e segurança, a gente nunca informou. São eventos que muitas das vezes, infelizmente, são informações que ficavam engavetadas, né? Então, um LTCAT, um PPRA, um PCMSO, um ASO, a gente só apresentava em caso de fiscalização, né? E quando fiscalizado, a gente tem ciência da deficiência de auditores fiscais, principalmente no Ministério do Trabalho, né? Então, poucas empresas são fiscalizadas, né? Na maior parte das vezes, são as grandes empresas que são fiscalizadas sistematicamente. Então, a gente não tinha o hábito de colocar isso em sistema e informar. E além disso, quando a gente lembra lá dos nossos órgãos, né, que participam do e-social, a grande expectativa do governo em relação à Previdência, ao rombo da Previdência, seriam as informações que subsidiam a avaliação de aposentadoria especial. Aposentadoria especial, gente, é um dos grandes gargalos, né, desse rombo da Previdência. Muitas pessoas aposentam antes da hora, né, com idade antecipada, né, 25 anos, 20, 15 anos, por exposição a agente nocivo. Só que muitas empresas não recolhem a alíquota que subsidia essa aposentadoria. O INSS ele não prejudica o segurado, então ele concede a aposentadoria. Só que as empresas não fazem o custeio dessa aposentadoria. Quando a gente passa na apresentação lá, uma expectativa de arrecadação de 20 bi, grande parte vem dos eventos de saúde e segurança. E nessa quarta fase, não só o INSS e a Previdência tem interesse nessa fase, mas como também o Ministério do Trabalho, né? As multas, muitas das vezes, são multas pequenas, mas hoje a fiscalização é feita por amostragem. Então, a cada ano, o Ministério do Trabalho, por não ter auditores fiscais suficientes, escolhe um ramo de atividade dentro da cidade para poder fazer a fiscalização, tá? Então, essas são as 4 fases. A quinta fase, que está entre a terceira e a quarta, que para algumas empresas entrou agora em agosto, a gente tem a GFIP, o envio da GFIP via e-social, via DCT Web. Então, é uma fase intermediária, né,
que se descolou da terceira fase, mas que as empresas estão começando a passar por isso agora. E o nosso cronograma de implantação, né? Esse cronograma, as empresas foram divididas em grupo para poder facilitar a entrada desses dados. Então, o grupo 1 são as empresas com faturamento superior a 78 milhões em 2016, com aquelas etapas do faseamento janeiro de 2018, então são empresas que já estão enviando, março de 2018, maio e janeiro de 2019. Dentro do grupo 2, né, que são as empresas com faturamento inferior a 78 milhões, e aí a gente está falando dessas empresas mais microempreendedores, MEIs, então são as pequenas empresas, produtores rurais, estão todas aí nesse segundo grupo, que entraram em julho de 2018, agora a gente tem a segunda fase, né, dos eventos não periódicos em setembro, a terceira fase dos eventos periódicos em novembro e a quarta fase em janeiro de 2019. E aí, dentro dessas empresas, a gente falou de microempreendedores e MEI, recentemente o governo informou que elas podem entrar com a etapa 2 e 3 todas em novembro, né? Na verdade, ela não estendeu o prazo, ela acumulou informações para serem enviadas em um prazo só. E a administração pública, né, os órgãos públicos que têm uma diferenciação na legislação, não são todos os eventos que eles enviam e ainda assim eles vão entrar mais tarde. Então a gente tem essas empresas entrando em janeiro de 2019 com a primeira etapa, depois março a segunda etapa, terceira etapa em maio e quarta etapa em julho de 2019. Muitos de vocês já escutaram falar sobre o adiamento dos eventos de saúde e segurança. É um adiamento que a oficialização está prevista para outubro, por isso que na minha apresentação a gente ainda não tem esse dado, porque ainda não é oficial, tá? Mas extraoficialmente, o que a gente tem de ganho de prazo? Que não é muita coisa, não se iludam, tá? A gente tem as empresas do grupo 1 entrando com a parte de saúde e segurança em julho de 2019, as empresas do grupo 2 entrando em janeiro de 2020 e do grupo 3 em julho de 2020, tá? Então, as empresas do grupo 1 ganharam 6 meses, que não é muita coisa. Entendendo que são empresas com faturamento maior, essas empresas têm um volume de dados também grande para poder ser informados. Empresas do grupo 2 também ganharam respiro, mas são empresas que na maioria das vezes não têm essas informações consolidadas, não tem um software para poder imputar essas informações. Então, não se engane, não é muito tempo. E a administração pública já tinha um prazo alargado e ganhou mais um prazo, tá? Então, vamos entender algumas coisas, né, que são importantes no e-social, na estrutura do e-social, que são necessárias para a gente enviar os dados para o e-social. Primeira coisa, as empresas vão precisar de um certificado digital, tá? Bianca, mas existe um portal do e-social, eu vou poder colocar essas informações via portal? Depende. O governo já deixou claro que essas informações via portal são para microempreendedores com menos de 7 funcionários e MEI, porque o MEI ele pode ter no máximo um funcionário. Essas empresas poderão usar o portal para poder enviar os seus dados. As outras empresas não poderão enviar por lá? Depende. O governo já deixou claro que o uso do portal é uma contingência, que o ideal é que as empresas possuam um software para poder fazer essa transmissão via servidor, até pelo volume de informações que o e-social vai receber, né? A gente já tem notícias, né, das empresas que já estão mandando os dados de RH, de DP, que mesmo via servidor, pelo volume de dados, vamos pensar que dependendo do evento, é um evento por trabalhador, que existe uma demora no envio desses dados, tá? Então, o governo deixa bem claro, olha, se, por exemplo, seu servidor cair e você estiver no último dia, você se organiza e manda via portal, mas ele não garante que isso vai dar certo. Então, todo mundo que hoje em dia trabalha com planilha, trabalha com controles à parte,
vão precisar de um software, tá? E os softwares de departamento pessoal, os softwares de folha de pagamento, de contabilidade, eu posso afirmar que 95% deles não têm informações de saúde e segurança, ainda não estão preparados para enviar informações de saúde e segurança, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A certificação digital, ela é necessária, ela é em nome do empregador, então você, clínica, não é o seu certificado digital, você precisa ter acesso ao certificado digital da empresa para a qual você vai transmitir esses dados. E se você está mandando em nome da empresa, você precisa também de uma procuração eletrônica para falar que você está autorizado pelo representante legal da empresa a fazer a transmissão desses dados. Essa transmissão de arquivos, ela se dá numa sequência lógica, né? E até tem a ver muito com o faseamento. Essa sequência lógica, ela é como se fosse uma história que a gente conta ao governo. Então você informa dados da empresa, depois dados do funcionário, você conta a vida do funcionário dentro da empresa, ou seja, o que ele faz, qual que é a atividade, qual que é o cargo, qual que é a carga horária dele, o turno de trabalho. E depois você informa, dentro dessa vida dele, qual que é o resultado final, ou seja, a remuneração desse funcionário, né, ao final daquele mês. Por que é importante a gente entender que existe essa sequência lógica? Porque toda vez que eu precisar fazer uma retificação, uma alteração de um dado que já foi enviado, eu tenho que entender qual que é a repercussão dessa informação que eu estou alterando, ou retificando, ou excluindo, dentro de informações que já foram enviadas anteriormente. Vamos pensar que é um empilhamento de dados. Um exemplo que eu dou clássico, um acidente do trabalho, uma CAT que não foi aberta, né, no prazo correto. E esse trabalhador, ele foi encaminhado ao INSS. E aí, mais de 15 dias depois, ele já foi encaminhado como doença comum. A empresa descobre que, na verdade, aquilo se tratava de um acidente de trabalho. Ela vai fazer a abertura da CAT, mas aí ela tem que olhar para a folha de pagamento para entender que o FGTS não foi recolhido de maneira correta. E dependendo de quando essa CAT foi aberta, ele tem que reabrir todos os eventos de folha até a data da abertura da CAT e retificar esses eventos de folha. Então, é uma informação de saúde e segurança, mas que tem reflexo em outros arquivos que já foram enviados. Então, toda vez que a gente for fazer essa alteração, a gente tem que entender qual que é a repercussão nos eventos que já foram enviados ou nos eventos que serão enviados ainda, tá? E comprovantes de entrega. Quando você envia as informações dentro para o e-social, ele vai te devolver um comprovante de entrega. Isso quer dizer que as informações foram recebidas? Não, tá? Comprovante, ele só informa que você tentou fazer o envio. O que comprova que aquela informação realmente foi recebida e foi transmitida da maneira correta é o nosso recibo de entrega. Então, são duas informações. Comprovante e recibo. O comprovante é como se fosse um protocolo. Olha, governo, eu estou te enviando. E o recibo é a resposta do governo. Ok, eu recebi. Então, não adianta a gente ter o comprovante de entrega e não ter o nosso recibo de entrega, tá? Dentro dos eventos que a gente vai enviar. Então, para cada arquivo, eu vou ter esse número de recibo de entrega. Por que essa informação é importantíssima? Porque a partir desse número de protocolo, né, de recibo de entrega, se eu precisar retificar, excluir ou alterar, é a partir deste número que eu vou fazer essa alteração. Então, eu preciso desse número para qualquer coisa que eu precisar fazer depois. E até para poder ter um arquivo, né, de tudo que eu enviei. Falando de alteração e retificação, as alterações, a gente vai pensar que, ao longo do tempo, por exemplo, tabela de ambiente de trabalho. Eu posso abrir um novo ambiente, um novo setor dentro da empresa, eu posso fechar, eu posso alterar características. Então, isso são alterações. E principalmente essas alterações, vocês vão ver na estrutura do e-social que elas estão permitidas nos eventos de tabela. Eventos não periódicos e periódicos, eu vou fazer a retificação
Ou seja, é como se eu informasse para o governo que eu errei ao enviar aquela informação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas informações, né, dos eventos não periódicos e periódicos, porque vai parecer para o governo que eu errei aquele dado. Então, vamos pensar no resultado de medição, né? Ao invés de digitar 80 decibéis, eu digitei 8. Eu vou lá, olha, eu digitei errado e vou retificar esse arquivo. Ele vai entender que eu errei. E quanto mais retificações eu fizer, quanto mais alterações eu fizer, eu posso chamar a atenção do governo. Por que aquela empresa todo mês retifica ou altera alguma informação? Né? Isso chama atenção e a gente não quer que a gente chame atenção pra gente. Outra coisa, consulta de informações já transmitidas. Hoje, o governo ele não tem uma forma de consulta do que eu já enviei ou não. Então, como eu posso saber se eu já enviei aquele evento ou não? Eu tento enviar de novo. Enviei, ele vai me devolver uma mensagem. Esse evento já foi enviado com o número de recibo tal, então já sei que eu enviei. Se ele não tiver recebido, ele te manda o número do recibo, tá? Então é assim que a gente consegue entender. E aí, gente, voltando ao assunto de software, né? Muitos de nós, a gente acostumou na nossa vida profissional a trabalhar com planilhas, com informações fora do sistema, né? Principalmente saúde e segurança. E aí eu falo para vocês, a gente não consegue mais trabalhar dessa forma, né? Vamos pensar no volume de dados que as nossas clínicas têm, né? No número de clientes que a gente tem, no número de trabalhadores que esses clientes têm, a gente precisa de um software de saúde e segurança. E aí hoje eu estou fazendo esse webinário aqui pela Single, né? Que é um software de saúde e segurança com todos os campos necessários para fazer o envio desses eventos e para facilitar a vida de vocês, né? Pensar em gerir uma empresa com 400, 500 funcionários, 50 que seja, em planilhas, em controles paralelos, gente, é inviável, né? A gente precisa de um suporte, a gente precisa de uma ferramenta que nos permita fazer a gestão desses dados, que o nosso cliente confia na gente, né? Ele confia que a empresa de saúde e segurança que faça a gestão dessas informações para ele, que ela tenha a informação de qualidade para poder ser transmitida para o governo. Aí a gente nem está falando quem vai transmitir, se são eles que vão transmitir ou nós, clínicas, que vamos transmitir. Mas a gente precisa dar essa segurança para o nosso cliente, né? E a gente só vai conseguir fazer isso através de um software de confiabilidade, com confiabilidade. E aí eu tô falando em nome da Single, tá? Nesse momento. Então, vamos partir para a nossa área, né? Para que a gente entende. Quais são os eventos de saúde e segurança do E-Social? Já estou falando com base na NDE de 14 de setembro. Quais são as informações? Eu não estou nem falando de eventos aqui não, a gente está falando de informações que esses órgãos querem. A gente está falando do nosso comunicado de acidente de trabalho, que já existe um programa, né, do INSS para receber essa informação, mas isso passa a ser enviado pelo E-Social. O software do INSS ele continua existindo, mas para que sindicato e o próprio trabalhador tenham acesso, as empresas obrigatoriamente vão ter que enviar os comunicados via E-Social. A gente está falando de informações de ambientes e fatores de risco, então o governo ele quer saber quais são os ambientes que compõem as empresas e quais são os fatores de riscos que estão presentes naquele ambiente para entender se existe adoecimento, se existem adicionais indenizatórios e aposentadoria especial que tem relação com esses agentes. Treinamentos e capacitações, isso é uma informação muito relevante, né? Toda norma regulamentadora, ou a maioria delas, ela tem um treinamento ou uma capacitação atrelada a ela. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico, né, dentro das empresas que a gente atende, de quais são os treinamentos que se aplicam àquela empresa, quais são os treinamentos obrigatórios. Informações de monitoramento da saúde, nada mais é do que o nosso PCMSO e o nosso ASO, né, que é o nosso grande carro-chefe nas nossas clínicas, né? Então, a gente vai informar dados dos exames ocupacionais e complementares dentro desses eventos e informações de adicionais, insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial.
Essas informações, principalmente o Ministério do Trabalho, ele quer ter acesso a essas informações para efeito de fiscalização, principalmente, gente, ambientes, fatores de risco, monitoramento de saúde, treinamentos, são informações que o Ministério do Trabalho vai fiscalizar. E a Previdência Social, ela quer fazer a arrecadação com essas informações. Se eu informar alguma coisa errada ou um campo faltando, o governo vai travar? Ele vai me dar um alerta falando que aquilo está errado? Não. Ele quer receber do jeito que você informar. Então, nesse simples cruzamento de dados, grande parte da arrecadação vai vir nesses erros, né? Então, por isso que a gente precisa de um software, para poder nos ajudar a fazer o envio de informações. E por trás dessas informações, gente, a gente tem a gestão de saúde e segurança. Então, não adianta eu ter o dado completo para poder colocar no software, mas eu não tenho uma gestão. Vamos pensar em ambientes e fatores de risco. A partir do momento que eu informo que um eletricista está empregado naquela empresa com risco de choque elétrico e que eu tenho treinamentos lá de NR10, que ele faz uso de EPIs e EPCs, que ele tem exames atrelados a isso, não só isso aparece para esses órgãos, né? Vamos pensar lá na nossa estrutura de gestão de saúde e segurança. Eu tenho que ter um prontuário das instalações elétricas, eu tenho que ter testes desses EPIs e EPCs, eu tenho uma gama de informações por detrás desse simples dado, desse campo que eu preenchi no meu software, tá? Então, a gente tem que ter uma gestão de saúde e segurança por trás para poder dar o suporte para os nossos clientes. Vamos deixar claro aqui, gente, que o governo já sinaliza, né, há alguns anos a importância dessas informações. O INSS, né, desde a década de 60, ele fala de aposentadoria especial, ou seja, ele entende que determinadas exposições, determinadas profissões teriam direito a se aposentar mais cedo pelo risco de adoecimento, né, desse trabalhador. Então, ele não completaria a sua vida laboral como um outro trabalhador que trabalha no serviço administrativo, sem risco. E ele vem sinalizando ao longo do tempo que ele está preocupado com isso, principalmente em quem vai pagar essa conta, né? Por isso que eu falo que a grande vedete da arrecadação é a aposentadoria especial. E aí, lá em 98 ele fala do custeio, em 99, que é o que a gente usa de referência até hoje, ele fala quais são os agentes nocivos, a gente fala do PPP, do FAP, e 2015 e 2017 a gente tem Instrução Normativa 77, que esclarece muita coisa em relação a quem tem direito ou não à aposentadoria especial, até porque se tem notícias de muitas empresas que não recolhem a alíquota e o funcionário bate lá no INSS para poder pedir a aposentadoria. E em 2017, ou seja, vai fazer um ano agora, agosto de 2017, ele divulga um manual de aposentadoria especial, que ele conta para as empresas, olha, o seu PPP, o seu LTCAT tem que vir dessa forma. O meu analista do INSS vai avaliar o seu documento desta forma. Então, ele quase que ensina pra gente como fazer esses documentos. Tudo isso, gente, numa tendência que essas informações, eles já explicam como que eles querem para o e-social. E o Ministério do Trabalho, a mesma coisa. A gente fala lá de normas regulamentadoras em 77, e nos últimos anos ele solta algumas notas técnicas, algumas coisas que a gente não dá tanta importância, mas que são todas relacionadas a informações que serão cobradas no e-social. Então, a gente fala de certificado de aprovação de EPIs, a gente fala de EPI para PCD, de exames toxicológicos, de riscos no PPRA e PCMSO, de capacitação EAD para treinamentos obrigatórios de saúde e segurança. Então, tudo isso nos sinaliza que ele já vem nos contando como que eu vou informar como que ele quer receber essas informações dentro do e-social, tá? Então, o governo ele já vem nos contando, a gente tem que entender esses sinais que esses dois órgãos nos dão. E aí, agora a gente fala, assim, de evento, né? Quais são os eventos de saúde e segurança que as empresas vão ter que informar ao governo? Como eu já falei, evento S2210, que é a comunicação de acidente de trabalho, nada mais é que a nossa CAT, né? Então, a gente está falando de dados da empresa, dados do funcionário que se acidentou, dados daquele acidente e dados do afastamento, ou não, ou do atendimento médico. Bianca, se não muda informações, o que tem de diferente nisso?
O diferente são algumas pegadinhas, gente. O trabalhador não tem determinado risco informado. Vamos pensar, cortes e perfurações. E ele acidenta cortando um dedo. A gente tem uma informação que chama atenção para o governo. O trabalhador trabalha em determinado turno. E aí o horário do acidente não bate com o turno informado. Outra informação. Ele acidenta fazendo hora extra e não tem autorização para hora extra em local insalubre. É outra informação. Então, esse cruzamento de dados ele é muito perigoso. 2220, monitoramento de saúde do trabalhador, que são os nossos exames admissionais, demissionais, periódicos, mudanças de função, retorno ao trabalho. Mais comum dentro das empresas é licença maternidade. A grávida não volta para fazer o exame de retorno ao trabalho, emenda com férias. Então, é um ponto de atenção que a gente tem. Mudança de função. O UDP, o RH muda a pessoa de função e a gente não tem o ASO, né? Para falar que ele fez os exames necessários para aquela nova função. É um outro problema. Evento 1060, tabelas de ambiente de trabalho. A gente lista todos os ambientes, né, da nossa empresa. E aí eu decido informar que fulano de tal trabalha no ambiente sem risco. Ele vai lá e acidenta com um determinado agente de risco. É um outro problema. Ou eu tenho funcionário meu dentro de uma empresa terceira, dentro de um prestador. Na verdade, eu presto serviço dentro de uma outra empresa e eu não informo isso. Eu tenho PPRA no PCMSO geral do escritório, mas na realidade ele trabalha lá na fábrica. Isso tudo o 1060 ele vai evidenciar. Fatores de risco, né, o 2240. Esse para mim é o evento mais importante de saúde e segurança, se eu pudesse escolher um, porque ele dá todo um direcionamento de exames que ele tem que fazer, EPIs que ele tem que usar, capacitações, né, que esse funcionário tem que fazer. Então, é um evento que vai me falar quais são os riscos que aquele trabalhador está exposto, riscos quantitativos. O nosso cliente não quer fazer medição. Como que eu vou informar um ruído sem resultado de medição? Então, isso tudo vai estar evidenciado dentro desse evento. E informações sobre o responsável por aquele PPRA. Outra coisa que todo mundo pergunta, risco ergonômico, tá aqui também, né? Então, quem não tem laudo ergonômico, vai ser pego aqui nesse evento. Não menos importante, que eu acho que é o nosso grande gargalo, treinamentos e capacitações, 2245. Então, a gente vai informar quais são os treinamentos que aquele trabalhador fez, quem foi o responsável por aquela capacitação. Então, a gente tem dados do profissional responsável técnico por aquela capacitação. E o tipo de treinamento, são treinamento EAD, presencial, semipresencial. Então, todos os nossos treinamentos obrigatórios vão ser informados aqui, né? Treinamentos de integração, de admissão, treinamentos periódicos, né? Que eu tenho uma necessidade de renovação desses treinamentos em determinado período de tempo. Essas informações estão todas aqui. Então, vocês veem que os eventos se completam, né? Os eventos de saúde e segurança, eles têm uma correlação entre eles. Então, eu não posso pensar que eu vou informar, que eu vou preencher os dados de uma tabela 1060 e eu não tenho que pensar como que aquilo reflete nos outros eventos, porque reflete, né? Se a gente informa, a gente dá dados para o governo que não casam, chama atenção, gente. E aí o governo, no primeiro momento, ele diz que não vai fiscalizar, só que vamos pensar num auditor do Ministério do Trabalho. Ele já tem o dado lá, ele já tem acesso ao dado. Ele pode até não contar para você no momento da fiscalização que ele já viu esse dado, mas ele vai direto no ferido, tá? Porque ele já tem acesso ao dado. Então, ele sabe quais são os treinamentos que você deixou de fazer, que você deveria fazer. Ele sabe, por exemplo, o hospital. Por que o hospital tal paga insalubridade para determinado cargo e o outro não paga, né? E, gente, para nós, né, que trabalhamos do lado de cá, principalmente a nossa responsabilidade técnica, né? Informações que às vezes não eram restritamente técnicas, né, que às vezes eram administrativas, passam a ser técnicas. Porque a gente tem o nosso CPF, o nosso PIS e o nosso registro no CREA ou no CRM informados agora ao governo, tá? Então, muita atenção no que a gente for informar nos nossos eventos. E aí, já adiantando, por onde a gente começa, né?
além, né, da gente precisar de um software, da gente precisar ver a qualidade dessas informações, por onde a gente começa, né? O que eu posso começar a fazer desde agora? Por isso que eu falo, adiamento ele não é tão significativo assim, que é muita coisa que a gente tem que rever. Então a gente tem que rever os nossos locais de trabalho, como que está a descrição desse local de trabalho dentro do nosso PPRA, dentro do nosso LTCAT. A gente tem que ver se as medidas coletivas e administrativas, elas foram propostas às empresas, né? Porque na maioria das vezes a gente já indica de uma vez a EPI e não é o que a NR9 fala, né? A gente fala que medida coletiva, a gente tem uma hierarquia, né, das medidas de proteção. E se aquela medida de proteção coletiva ela não é viável tecnicamente, que é o que a norma fala, a gente não está falando de financeiro, se o engenheiro, né, o responsável por esse laudo, ele fez um laudo de viabilidade técnica para falar que tecnicamente eu não consigo implantar aquele EPC, coisas que a gente não faz hoje. Exames ocupacionais, a gente tem que observar muito bem o preenchimento em relação a exames alterados, exames estáveis, né? Olhando o histórico do trabalhador dentro daquela empresa, não só na minha clínica, não só desde o dia que ele começou a fazer exame na minha clínica, mas desde a admissão dele, então a gente precisa ver esse histórico direitinho. Prazo de abertura de CAT, que hoje é muito difícil as empresas conseguirem cumprir, 24 horas úteis, né? Então, a gente tem que reunir todos os dados para uma abertura de CAT nesse prazo. Prazo de execução de exames, né? Não só a consulta clínica, mas como o exame complementar. Se deu 365 dias da data do meu último exame, 366 eu já posso pagar multa por isso, né? Então, as empresas que às vezes não mandam o funcionário para poder fazer o exame, ou o funcionário enrola para fazer coleta de exames, para fazer exames complementares, as empresas vão ser penalizadas por isso. A gente tem que ter atualizado PPRA e LTCAT de todas as funções, de todos os cargos. A gente tem que estar muito alinhado com a RH e DP para novos cargos, para mudanças de função, para mudança de processo, para descrições de função. Revisar o pagamento de adicionais, né? Aí a gente está falando de aposentadoria e adicionais de salubridade e periculosidade. Às vezes a empresa quer pagar para não ter problema, só que agora a gente tem o nosso CREA lá junto, né? Então, como que eu falo que aquela pessoa tem direito se tecnicamente não tem nada que embase esse pagamento ou esse recolhimento, né? Então, se as empresas precisarem passar a recolher ou a pagar ou retirar isso, tem que ser agora, tá? Não pode demorar muito. Se eu fizer alguma alteração, lembra lá, toda alteração, retificação, eu posso chamar atenção. E a gente não quer chamar atenção para os nossos clientes. Agentes quantitativos, a gente tem que ter medição desses agentes. Não vou informar um ruído com 0 de concentração, né, de intensidade. Então, a gente tem que levar os nossos clientes a entenderem a necessidade de fazer essas medições. Gestão de treinamentos obrigatórios, né? Eu tenho que saber por cargo que treinamentos são necessários para aquela função. E por empregado, se ele fez esse treinamento, se esse treinamento está em atraso, quando que ele tem que repetir esse treinamento. Então, a gente tem que ajudar os nossos clientes a fazer essa gestão, tá? Todas essas informações aqui, gente, o símbolo ele já está adequado para poder haver o preenchimento dessas informações e fazer o envio, tá? Então, tudo isso que eu falei aqui nesse webinário, a gente já consegue imputar essas informações. E quanto antes a gente começar, bem melhor, né? Que se a gente tiver que fazer alguma adequação, a gente tem um prazo aí, principalmente porque a gente está lidando com a empresa, né? Então, tem um prazo para negociação para isso. E é isso, gente. Vou abrir perguntas agora, né? Fico à disposição de vocês, né? Para dúvidas, esclarecimentos. Esse webinário, ele é de 1 hora só, infelizmente. Então, a gente não consegue entrar em evento por evento, campo por campo, para poder detalhar melhor. Então, eu só passei uma visão geral para vocês, né? Do que a gente entende de importante, né, nesse primeiro contato, para vocês começarem a pensar em como estruturar a empresa de vocês para atender os clientes da melhor maneira possível, tá bom? Ainda há 5 minutinhos de pergunta, vamos aguardar.
Vou aguardar vocês mandarem perguntas, né? E aí a gente vai respondendo à medida que vocês enviarem. Qual é o dele, né? Isso. Vocês começaram. Você vai postar aí, tá? Vou puxar o telefone A gente vai postar os dados aqui, gente, do Sim, se vocês tiverem dúvida, curiosidade, né, conhecer o software, a gente vai postar aí agora no chat quais são os contatos que vocês vão fazer. Gente, obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. E até mais. Não dá pra fazer pergunta, não. Vamos lá, nossa opinião.